Começa agora o programa que movimenta o esporte na cidade. Câmara Esportiva, um oferecimento Comercial Esperança, abastecendo milhares de famílias e negócios desde 1970. E Construtora Incorporadora Vegos, experiência, trabalho e seriedade. Um forte abraço a você que acompanha o Câmara Esportiva nesta terça-feira, 29 de julho de 2025, no oferecimento de Comercial Esperança e Construtora Incorporadora Vegos. Vamos iniciar o nosso programa de hoje, lembrando que o nosso programa, sendo exibido na TV Guarulhos, canal 13 da Claro TV, 508 no Viva HD, no Facebook da TV Guarulhos, no Facebook do Câmara Esportiva, também no nosso canal no YouTube, programa Câmara Esportiva, e essa entrevista você acompanha também no Spotify. Esta semana, num formato um pouco diferente, né, os nossos programas que são ao vivo, né, na TV Guarulhos. Esta semana, os programas de terça e quinta-feira serão gravados, mas em agosto, na primeira semana, a nossa programação volta ao normal. Nesta edição, programa gravado, mas claro, sempre com conteúdo inédito. E nesta edição vamos trazer os amigos do Alpha Academy, aqui no Câmara Esportiva, o André Leal, coordenador, o Bruno Simonato, que já é um parceiro aqui do Câmara Esportiva já de longa data, que é o técnico do Sub-15, e o Felipe Nunes, atleta do Sub-15. Boa tarde, meus amigos, bem-vindo ao Câmara Esportiva. Vou começar com você, André, coordenador da Alpha Academy. Conta um pouquinho pra gente, como coordenador, como funciona esse trabalho do Alpha. Conheço o trabalho do Alpha tanto no futsal, que está emparcerado com o Flamengo, também no futebol de campo. Se eu não me engano, o Alpha também disputa a Copa Crias lá no Flamengo. Disputamos por uma edição, a gente participou. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. O Alpha, né, a gente iniciou aí com esse projeto. A gente já, né, nós éramos chamava ACES, né, que era ACES Guarulhos, e tínhamos uma parceria também com o Flamengo, e acabou que, né, acabamos mudando para Alpha. Teve essa mudança através do Rodrigo. A gente aumentou, né, o nosso projeto, a qualidade nossa de trabalho. E aí a gente conseguiu, né, formar a Alpha Academy, e hoje estamos aí, né, fazendo... Quantos anos já tem a Alpha? Tem 3 anos. 3 anos. Começou com o campo ou com o futsal? Não, o campo. O futsal a gente não tinha, aí esse ano que iniciou com o Alpha Flamengo, né, e aí fez essa parceria com o Flamengo, e aí hoje a gente tem o futsal. Então, assim, é um projeto que tem crescido, né, a gente... tem conseguido atingir um público com bastante atletas, né, bastantes unidades. Então, né, acho que está tudo caminhando, né, num processo aí bem positivo para nós. E aí, Brunão, comandando o Sub-15, bem-vindo ao Câmara Esportivo. O Bruno, que além hoje está no Alpha, mas também trabalhou no Flamengo, fez um grande trabalho por lá, e agora nessa missão de comandar o Sub-15. Eu costumo dizer, o Bruno, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, que os 15 anos é a idade decisiva, porque o esporte, o que acontece? Futebol, assim como qualquer modalidade esportiva, o ideal seria a criança entrar num processo de conhecimento, condicionamento físico, educacional, mas o pai já coloca lá achando que vai ser um novo Neymar, um novo Messi, e acaba, na minha opinião, atrapalhando os processos. Mas, enfim, ele entra nessa condição de um atleta conhecendo ali as modalidades esportivas, no caso, hoje o futebol. Mas quando ele chega nos 15 anos, já é aquela transição que você fala, opa, daí já pode sair alguma coisa, né? A idade decisiva é essa? Ou não tem uma idade decisiva? Bem-vindo. Obrigado, Juliano, pelo convite. Boa tarde a todos. É uma idade onde já começa a definir. Então, você começa a definir posição, você começa a entender um pouquinho exatamente qual que são as valências do menino. Até os 14 anos, você acaba trabalhando num geral, trabalhando parte técnica por um todo, mas quando chega no Sub-15 é onde você
principalmente pela parte física, é onde você começa a ver qual jogador realmente tem possibilidade de subir para um 17, qual jogador é mais zagueiro, mais centroavante. É aí que acha realmente a posição do atleta, Bruno? Ou não? Ou ele já vem lá de baixo com uma posição pré-definida? Eu acho que depende muito de como o menino ele é formado. Mas até o sub-17 tem mais ou menos essa questão de mudar a posição, de entender, e aí a partir do sub-17 é quando ou vai ou racha, que aí eles começam pegando ruim, então você sempre tem que estar na frente dos outros. É claro que cada caso é um caso. Por exemplo, num campeonato paulista, o Toninho Oliveira, que vocês conhecem bem, tinha um atleta chamado Henrique, que era lateral esquerdo, e que num jogo decisivo começou a fazer gols. E aí ele falou, bom, eu vou testar este Henrique como centroavante, e virou o Henrique Dourado, né? Sim. O Henrique era lateral esquerdo no time do Guarulhos, e o Toninho teve essa sacada e colocou o Henrique como centroavante e virou esse jogador aí com, né, o seu nome carimbado em grandes equipes do futebol brasileiro, dentre elas Palmeiras e Fluminense. E ao lado do Brunão está o Felipe, atleta do Sub-15. Tudo bem, Felipe? Tudo. Tá com frio? Não. Sua posição, bem-vindo ao câmera. Sou volante, boa tarde a todos. Uhum. Também faço a posição de segundo volante e a zaga. Certo, e aí como é que tá essa expectativa aí, esse trabalho no Alfa, já tá mirando o futebol realmente como um caminho, ou ainda está naquele processo de estou no futebol, mas com outras possibilidades? Como o Brunão falou, 15 anos ali é agora ou nunca, né? Então, tô com a expectativa de virar profissional, como sempre, do sonho de criança, mas estamos na busca aí. Tô me destacando, graças a Deus o Brunão e o André fez o convite para mim hoje. Certo. E eu tô aí. Fez o convite hoje, modo de dizer, não foi agora. Né? Não, claro. Não, brincadeiras à parte, é legal, né? Você vê um atleta despontando, vocês como coordenador e técnico, há uma responsabilidade muito grande, porque são sonhos envolvidos, né? São poucos aqueles que falam, não, tô no futebol, mas meu negócio é seguir outra profissão, né? Geralmente quando chega aí, é um caminho sem volta. É complicado, porque vem às vezes o sonho do atleta, né, de criança, tem o sonho do pai, que às vezes a gente acaba até atrapalhando, de certa forma, o desenvolvimento do próprio atleta. O principal problema hoje ainda são alguns pais? Eu acredito que sim. A gente que está mais tempo aí, a gente vê às vezes, né, como você falou, a partir do 15, do 17 que começa a ter uma projeção. Só que a gente tem se perdido muito por conta disso, porque pais, às vezes, né, que não tem um pouco de conhecimento ou tanta... E aí acho que o menino com 10 anos, com 11 anos, com 9 anos, o menino já vai virar profissional e aí acaba tendo uma cobrança, uma pressão excessiva nas crianças e faz com que a criança, às vezes, não desenvolva da forma que ela poderia, né? Porque o menino se sente tão pressionado, cobrança e não pode errar e tem que ganhar e aí isso aí às vezes vai deixando o menino um pouco ansioso, nervoso e aí acontece que ele não consegue ter um desenvolvimento que ele poderia ter. Então a gente sabe que é difícil porque o futebol envolve muita gente, muitas coisas e os pais acham que o financeiro é o principal. E aí entra nesse, não, porque vai virar jogador, vai mudar a vida. É uma coisa que tem que ser natural. Não tem como a gente cobrar um menino de 9 anos, de 10 anos, para que ele dê um retorno. Ele não sabe nem o fundamento do futebol. Se você pega um menino de 9 anos, ele está aprendendo o domínio. Embora tenha uns que até hoje não aprenderam, né? Mas o domínio, o posicionamento, não dá para você chegar, e o Bruno trabalhou lá no Flamengo. O Flamengo tem um trabalho que eu julgo muito bacana, que é a Academy, que é a iniciação. Não dá para você chegar para um menino, né, Bruno, de 9 anos e falar para ele, domina, gira, levanta a cabeça, cruza na área. É complicado, são etapas queimadas, né? E o menino com 9 anos ele quer se divertir. Ele quer o lúdico, bola, né? Vamos colocar assim. Ele quer jogar bola, ele quer brincar, ele quer dar risada. E aí essa cobrança que vem, às vezes, da arquibancada ali com os pais. Às vezes a gente também, né, André, fala uma coisa, aí o pai
do outro lado grita outra. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Não sei se já foi carimbado isso, mas para os jogos da federação ano que vem da base, portões fechados. A informação que eu tive é essa. Não sei se já foi sacramentado isso, mas estava uma conversa muito adiantada, depois até numa edição ao vivo nossa do Câmara Esportiva, eu vou confirmar isso com o Herrera, mas com portões fechados. Olha a que ponto chegamos para proibir o pai de ver o jogo do filho. E não é algo assim, às vezes eu acompanho o jogo da base, não dá, porque o técnico está no banco dando uma orientação e o pai na arquibancada grita outra, e o menino não sabe se ele olha para o pai ou se ele olha para o técnico, porque no carro já tem a cobrança, né? Por que você não fez isso? E atrapalha bastante, né? Como é que é na tua casa, Felipe? Você tem o apoio da família? Meus pais sempre me apoiaram, assim, nunca forçaram eu a jogar futebol. Certo. Mas como foi meu sonho, eles seguiram. Meu pai sempre, tipo, deu uma cobrança, claro, depois dos jogos. Mas quando eu jogava bem, me apoiava. Então não é aquilo que ele falou, você vai ser jogador. Meu irmão passou por isso também. Recebeu próximo de Tercional, Santo André, essas coisas, mas ele não seguiu. Então ele sempre me apoia no que eu quero fazer, de verdade. Então não é por causa do que o futebol é sempre meu sonho que eu vou virar, mas ele sempre me apoia. Não é uma cobrança contínua todo dia. Porque também não vejo muito ele, eu vejo ele só no final de semana. Mas ele me apoia, assim, não é aquela cobrança. Não, é isso que é importante, é o apoio. Não importa se é um dia da semana ou os 30 dias. O importante é o apoio e deixar você livre. A gente está falando de um menino de 15 anos, né? Senhores, a pergunta que eu quero fazer para vocês. A que número de atletas vocês têm no Alfa, né? Quais categorias vocês têm? Onde vocês estão treinando? Eu sei que a última pergunta é um tanto quanto complicada. Não, né? A gente tem bastante unidade, como eu falei. Hoje a gente consegue ter... Estamos treinando, tem unidade na Vila Galvão, que a gente treina no campo do 18 de fevereiro e no Ipiranga. São dois campos, né, um ao lado do outro. Temos a unidade do campo dos servidores. Então a gente vai variando os dias de treinamento. Temos a unidade do CRB, que é onde o Bruno hoje dá os treinamentos da categoria. Foi a abertura da Taça das Favelas? Isso, né? que foi a abertura, onde teve os jogos da taça. E temos também uma unidade que é no período da noite, que é no campo do Macedo. Tá? Então hoje a gente está com essas 4 unidades, né? E girando. Quantidade de atletas, nós temos uma média aí de uns 350. Só masculino ou tem feminino também? Só masculino. Há uma ideia de abrir o feminino lá para frente? Nós já tivemos alguma conversa, mas é um pouco delicado por conta talvez da demanda e que a gente não sabe como vai ser, mas a princípio o Rodrigo, né, a gente já conversou sobre isso e ele tem interesse, mas a princípio ainda está parado nessa situação, né? E então mais ou menos uma quantidade de uns 350, 380 atletas lá, que a gente tem somando todas as unidades. E aí elas vão se dividir, depende do horário de treinamento, depende da categoria. E no Macedo mesmo a gente tem turmas dos menores, né, que hoje nós não tínhamos até o ano passado. Começa com que idade, André? Então, esse do Macedo está começando a partir de... Tem meninos lá de 8, de 9, que esses meninos já são do futsal. Uhum. Eles fazem parte do Flamengo, e aí a gente já está integrando eles para o campo junto com nós lá no Macedo. Quando eu falei é um problema, acho que para o Alfa não é um problema, né? Porque vocês têm um leque de opções para treinar, ainda bem, porque a gente sabe que na cidade a oferta por espaços esportivos ela é limitada, porque são várias equipes, campeonatos acontecendo. Embora a prefeitura tenha continuado aquele projeto já da gestão passada, ou aquele trabalho da gestão passada, gramar os campos da cidade, os campos do nosso futebol amador com grama sintética, isso tem facilitado, né? Então, legal, o Alfa aí com várias unidades, isso é muito importante. Bruno, como é que está o campeonato que vocês estão disputando, nível técnico, muito competitivo? Sim, bastante competitivo. A gente jogou... a gente está jogando a Paulistinha Cup, tanto que a gente já chegou a enfrentar o Flamengo
o Competition. É o seu time na tela aí. E esse aí é o jogo da Copa São Paulo. Legal. Esse foi o último, a gente ganhou de 1-0. Guarulhos está também, né? Essa Guarulhos. Copa São Paulo? O Guarulhos tá, Tá, né? pode deitar. Gol do Nunes, né? Gol de cabeça, salvou a gente no último minuto. Mas tá indo bem, são campeonatos que eles são... não chega no nível da Federação Paulista, mas Mas já é um bom chega parâmetro, bem né? próximo, então dá para ter um bom parâmetro. Salvador da Pátria, Felipe. É. Como é que é? Conta um pouco desse gol. A gente não tem o gol aqui, você narra o gol pra gente. Como é que foi? Foi contra quem e onde? Contra quem eu nem lembro, mas foi Muito no, bom, esse time é muito forte. Contra quem eu não lembro. Foi no Guapira, Lá no Guapira? tava no último minuto, foi escanteio. É. Aí meu pai sempre falou pra mim pedir pro cobrador jogar na marca do pênalti e eu vim de frente. Aí foi isso. que Cabeça? aconteceu. Cabeça, é. Cabeçou no chão, aquela clássica? Não, ou- bateu na trave e entrou. Maravilha, hein? Pra adrenalina pouco é bobagem, tem que bater na trave É. antes. Nós temos 2 times profissionais na cidade, Flamengo e Guarulhos. Há alguma integração para, de repente, caminhar esses meninos para aqueles que vão se destacando? Vocês têm até o Agora nós temos até sub-20. até o sub-20. Há uma integração de repente, encaminhados para o futebol profissional? Como é que é essa conversa com os clubes? Então A gente sabe só... Não, tudo bem, André. Pode ir. Até desculpa, só completando minha linha de raciocínio. A gente sabe que essas equipes, principalmente o Flamengo, tem um trabalho sub-20, mas é importante sempre ter o leque aberto, né? Como é que é essa conversa? Assim, né, através do Rodrigo também, do que a gente construiu, do que o Alfa vem, a gente tem conseguido, tem sim feito essa parceria com o Flamengo, né? Então, muitos atletas das categorias menores, né, até sub-10 a sub-14, tem bastante atletas que fazem parte da Alfa, que integram o grupo do Flamengo. Alguns das categorias também maiores, sub-15, sub-17, mas o número maior é de até sub-14. Mas nós temos atletas que fizeram parte e hoje estão integrando o grupo do Flamengo, tanto sub-15 como sub-17. Do sub-20, né, a gente montou, foi um projeto novo, ele foi feito, a gente montou esse ano, nós não tínhamos esse projeto, por conta também de uma parceria que nós firmamos, de uma situação que a gente, que o Alfa conseguiu através do Felipe Bueno, que é o filho do Rodrigo, que joga na Croácia. E então a gente hoje tem feito com que esses atletas tenham embarcado e tenham tentado, né, seguir a vida deles lá na Croácia. Então, assim, nós temos com bastante atletas, agora mesmo esse mês, anteontem embarcou mais um, essa semana passada. Como falou, né, O Juan Lemos. Juan Lemos, que jogou também no fazia Flamengo. parte do Flamengo. E agora já vão mais 5, 6 atletas até o final do mês. Então a gente montou esse projeto também com essa ideia. Lógico, a gente quer dar oportunidade para os meninos. Né? Então, se for no Flamengo, se for alguns atletas até compor o Caieiras, né, para jogar o Campeonato Paulista. E então a gente tem feito, mas com o objetivo, pensando mais mesmo que eles consigam encaminhar lá para fora. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês, como é que está essa questão de parcerias? Vocês têm, além desses clubes, desses campos que vocês treinam, que já são naturalmente parceiros, secretaria tem conversado com vocês, empresas, como é que está essa parte aí? Assim, eu já tive, né, assim, mas através de alguns conhecidos, já me encontrei com o pessoal da secretaria, não chegamos a fechar uma parceria. Mas sabem que o trabalho existe. Então, eu apresentei, né, foi apresentado, a gente conversou, ficamos para vir conhecer também e tal, mas acabou que não andou para frente, né, no momento. Com relação de empresas, né, o Rodrigo, que é o responsável lá, ele toma conta de tudo, mas é um ou outro que às vezes é uma divulgação de marca, mas nada assim que você fala, esses que ajudam, que investe e tal, não temos muita gente não. São quantas atletas? 300, se eu não me engano, 380. Quando eu falo aqui no Câmara Esportiva sobre a criação de um departamento de captação de recursos por parte da secretaria,
Claro que o primeiro objetivo é auxiliar o esporte, aquelas modalidades que fazem parte de um chamamento público. Mas também pode ter um olhar carinhoso para esse tipo de trabalho, com 300 crianças, e que carregam o nome de Guarulhos, né? Os jogos, por exemplo, eles não mandam os jogos na cidade, pelo que eu entendi, vocês mandam fora, né? Ou vocês chegam a mandar jogos aqui? O campo principal que a gente usa para os jogos é no Guapira. No Guapira. Que é próximo, né? Mas... Um trabalho de Guarulhos, que poderia, de repente, usar o Cícero, poderia, de repente, eu não sei se esses campos que foram gramados teriam condições para receber esses campeonatos. Agora a gente ainda tem mandado alguns jogos no campo do CRB, mas então, assim, do CRB, lá é de semana, né? Por conta do final de semana a gente... E aí, como os jogos de São final de quantas semana... categorias que jogam no mesmo dia? Varia, depende da quantidade da competição, mas normalmente 3 a 4 categorias. Então, quando a gente fala nessa criação desse departamento, de repente, um projeto, se você tem um departamento na secretaria que cuida disso, fala, olha, eu tenho um projeto aqui, o Alfa, que carrega o nome da cidade, que tem meninos da cidade que fazem parte desse projeto, né? Dá uma indicação, porque uma coisa e o que eu sempre digo, não sei se vocês concordam, uma coisa é o time lá bater na porta da empresa. Outra coisa é quando você tem um aval de um secretário, um projeto avalizado pelo prefeito, né? Então a coisa ela muda. E uma equipe como a Alfa pode levar jogadores para o Flamengo, para o Guarulhos e para outras equipes. Nós temos, por exemplo, aqui em janeiro a Copa São Paulo. O Flamengo representa Guarulhos, né? De repente um atleta do Alfa pode fazer parte do Flamengo ou do Guarulhos. Enfim, o que eu penso é somar esforços. Quanto mais pessoas tiverem de braços dados, a coisa acontece, né? Um dia fomos a capital nacional de esporte amador. Eu não digo voltar a ser a capital nacional de esporte amador, porque nessa época os demais municípios eram muito fortes. Hoje vocês rodam, por exemplo, lá atrás a gente tinha uma Pirelli, lembra lá no vôlei, em Santo André? Hoje nós não temos mais, né? É só perguntar pro Felipe, o irmão dele, o seu irmão jogou em Santo André, né? Uhum. Então, o esporte em Santo André também foi muito forte, hoje já não tem mais tanta força, enfim. Mas são mais forças para que trabalhos como esse possam aparecer, né? Mas que bom, eu fico feliz em pelo menos saber que eles conseguem ter 4 unidades na cidade, que já é um feito bacana. O próximo passo, quem sabe, é mandar jogos aqui em Guarulhos. Meus amigos, o papo tá bom, muito obrigado pela presença aqui no Câmara Esportiva. Vou deixar esse finalzinho para vocês fazerem as considerações finais e venham mais vezes. Eu queria mandar um abraço pro meu pai, né? Teu pai é telespectador assíduo aqui do programa. Exatamente. Um grande abraço pro seu Paulo, pro Rodrigo Bueno, né? Que abriu a porta pra gente, é o dono da Alfa. Uhum. E agradecer você pelo convite, que foi muito bacana participar aqui. Legal. O Brunão, que sempre lá no Flamengo, meu pai mandou um abraço, manda um abraço pro meu pai, então um abração. Sempre escreve aqui nos comentários, é bom, né? Isso mostra que o trabalho está sendo feito de maneira correta, chegando pro guarulhense. Esse carinho nos conforta bastante e nos enche aí de motivação para continuar. Ô artilheiro, volante artilheiro, Felipe, boa sorte para você. Venha mais vezes e que você possa brilhar aí nos campos da vida aí. Mandar um beijo pro meu pai, né, que tá viajando aí, trabalhando pra sustentar a casa. Opa, minha mãe e minha avó que tá aí fora, que acordou cedo pra me trazer hoje. E meu irmão aí que tá trabalhando também, vai ser papai. Boa, você tinha o primeiro? Vou. Menino ou menina? Não sabe, vai ser dia 2 aí descobrir. Ah, legal, bom. Parabéns aí à família. Primeiro neto da sua mãe? É. A avó tá aí fora? Bisavó? Minha avó. Parou a família. Então vai ser bisavó agora. Vai ser bisavó. Parou a família, hein? Meu Deus, aí que legal, hein? Que venha com muita luz. André, obrigado pelo carinho, pela correria, por atender, né? Como eu disse, é um programa excepcional, né? Nós estamos gravando aqui, então, os nossos convidados tiveram essa gentileza de vir no horário aqui um pouco mais cedo para abrilhantar esse programa. Obrigado, boa sorte, venha sempre, viu? Agradeço o convite, pela oportunidade de a gente estar mostrando o nosso trabalho. Deixar um beijo também para toda a minha família, minha esposa, meus filhos. Tem 2 lá, um de 14 e um de 3. Então, deixar um beijão para eles. Um abraço a todos do Alfa, aos atletas, e deixo também meu convite
a quem interessar, os meninos aí que tem esse sonho, que tem essa busca, né? Estou convidado a comparecer, a conhecer o nosso trabalho, a conhecer o nosso projeto, e a gente vai seguir porque a gente sabe que o futebol ele é o sonho de toda criança, né? Às vezes de pai, então a gente vai tentar fazer com que torne esse sonho possível aí para eles, tá? Então deixo meu abraço e agradeço aí em nome do Alfa. Legal, meus amigos, muito obrigado. Sempre lembro que essa entrevista vai estar disponível lá na nossa aba Vídeos no YouTube e também no Spotify. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Tchau!